Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos aqui na casa do Jair, da Marli. Inclusive a Marli está atarefada, mas não quis aparecer hoje, da Mar da Graça. Mas nós estamos aqui para fazer um culto diferente, né? Um momento diferente. Então nós gostaríamos de fazer um bate-papo, uma conversa, né? E para a gente iniciar, gostaria de que quem pode abrir a sua Bíblia, todos podem, vocês estão em casa, tá bom? Não me fala que você não tem Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías, no capítulo 30, a partir do versículo 18, diz assim: Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhe mostrar o seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. O povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda, e certamente atenderá aos seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar, e vocês verão o seu mestre com os seus próprios olhos. E os seus ouvidos ouvirão, e uma voz atrás de você os dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Muito interessante essa versão aqui, né? Bem diferente da... Nessa tarde eu estava meditando sobre essa palavra e o Senhor trouxe algo ao meu coração que hoje seria o nosso culto da Juar, e um tema que é muito jovem, né? Porque nós chegamos em determinada fase da nossa vida que a gente não sabe bem o que vamos fazer aqui, para onde nós vamos. E quando a gente está nos caminhos do Senhor, nós temos o interesse de fazer a vontade de Deus. Só que a gente ainda não sabe bem claro de que forma. Então, às vezes, principalmente na juventude, nós vamos estar numa fase assim de muitas escolhas. O que eu vou estudar, com quem eu vou namorar, né? Se eu vou continuar morando com a minha mãe e com meu pai, são coisas assim. E eu achei essa palavra muito interessante, porque assim, o versículo 21 vai dizer assim: os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você que dirá: este é o caminho pelo qual deve andar, quer se voltem para a direita, quer se voltem para a esquerda. Então, nós temos sempre no nosso coração, eu tinha muito no meu coração essa dúvida de para onde nós vamos, o que eu tenho que fazer? Eu quero servir ao Senhor, mas será que se eu escolher isso está dentro da vontade de Deus? E durante muito tempo a gente tinha aquela assim de: será que vai vir um servo e vai falar assim: minha serva, que eu falo contigo? E a gente sabe que as coisas não são assim, né? Nós somos chamados para viver por fé. Só que sempre vão ter momentos na nossa vida, eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por momentos que a gente pensa: será que isso é de Deus? Será que o que eu estou fazendo é de Deus? E nós vamos compartilhar aqui um pouco das experiências que a gente tem de ouvir a voz de Deus, porque, irmãos, a gente nem sempre vai ouvir Deus falando assim: olha, minha serva já está ali, né? De forma audível. Mas nós somos treinados através do conhecimento da palavra, da oração, da busca pela presença de Deus, a nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, aprender ao longo da caminhada a ouvir o direcionamento de Deus, e realmente Ele não nos abandona, né? Não sei se alguém quer falar alguma experiência que teve de um momento assim que você estava, e você sentiu que Deus te direcionou para alguma coisa? Jair? Eu acho que acho que sempre, né? O dia a dia a gente vai ter dúvidas, né? E a gente vai procurar olhar para a direita ou à esquerda. E hoje, né, quando a gente estava conversando sobre aqui, quando você mandou a mensagem que a gente ia ler sobre Isaías, né? Eu comecei a ver tudo do 30 até o 40 ali, né? Sobre essa passagem, né? Ele fala da aliança com o Egito. Ele fala da misericórdia do Senhor e da destruição da Síria, né? Uhum. E, tipo assim, e põe nesse contexto que você fala sobre as dúvidas da gente, da juventude e tal, que eu vejo que a aliança com o Egito, que eles precisavam guerrear contra a Síria, trocar uma dúzia por meia dúzia, né? Tipo assim, a gente procurar conselhos no mundo, onde o conselho é que o jovem vai ter um conselho que está fora dos parâmetros de Deus. E Isaías fala assim que é para o povo ali se arrepender e voltar todo o seu caminho a Deus, né? Que Deus espera do povo dele é o quê?
obediência, confiança e relacionamento. E nessa época que a gente é jovem, a gente tem muitas dúvidas, né? Não sabemos para quem perguntar. E nisso a igreja te ajuda, sabe? Você tem uma amplitude, uma visão. Hoje nós temos várias pessoas assim que é capaz de te dar um conselho e tal. Mas e os que não estão na igreja? Ou não confiam nas pessoas da própria igreja? A quem recorrer? Tipo assim, Deus fala com as pessoas para falar com a gente, ou a gente veja história de vida das pessoas, né? Com os testemunhos e tal. Mas eu acho que a oração é o que te dá força, assim, sabe? Que te tira dúvidas, né? E a gente vê quanta pregação, quanto testemunho. Então, vai eliminando essas dúvidas que a gente tem no coração, viu? Até então não tinha tanta, como se posso falar, intimidade com essa passagem, Isaías. Eu vim em pregação, mas hoje parei à tarde e comecei a ler e comecei a refletir. E eu achei show de bola, sabe? É muito rico, né? Que todos os dias a gente tem dúvidas, né? É interessante que o Jair falou ali de uma das bases para você ter uma vida com Deus é relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você sabe o que ele espera, o que ele quer. Exatamente. Então é mais fácil saber a vontade. Por exemplo, um pai sabe do que seu filho gosta, uma esposa sabe do que o marido gosta, o marido precisa saber do que a esposa gosta. Então o relacionamento é que vai te dar um rumo na vida. Um relacionamento com Deus vai fazer com que você faça as suas escolhas corretamente. Então a oração, como o Jair disse, é uma base para esse relacionamento e a palavra de Deus. Se nós não buscarmos na palavra de Deus, que é onde está revelado toda a vontade de Deus, nós não vamos saber que rumo tomar, a quem ouvir. Então é interessante o relacionamento e a comunhão com a igreja. Nós estamos hoje privados dessa comunhão como igreja, que a gente se reúne no templo, mas nós temos que entender também que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E antes de um lugar, de uma geografia, nós é que somos a igreja, nós é que somos o templo. Então, esse relacionamento começa entre nós e Deus, e depois com as outras pessoas, no qual nós vamos aprender uns com os outros, com as experiências, com aquilo que eles já viveram, com pessoas mais sábias do que a gente. Então é muito bom a gente sempre poder ouvir, parar para ouvir aqueles que já passaram por coisas que ainda nós não passamos. Então você mais jovem, você adolescente, você pessoa que ainda tem muitas dúvidas, você precisa ouvir aqueles que já sofreram por causa das suas escolhas e que hoje não fariam as mesmas escolhas. Então você precisa parar e ouvir e ter esses relacionamentos com esse tipo de pessoa, ouvir essas pessoas para que você não sofra o que eles já sofreram. É verdade. Até em Eclesiastes, Salomão vai dizer que nada é novo, tudo já aconteceu. Então, às vezes a gente chega numa idade da vida e a gente pensa assim, mas eu sei mais. Principalmente porque hoje em dia nós temos muito mais acesso à tecnologia, né? Então eu vejo assim, muitos jovens e adolescentes que acham que, né, porque tem um certo nível de conhecimento, já são donos do próprio nariz, né? Mas é muito importante isso, aprender com as experiências que já aconteceram de pessoas, pais. Pode até que eles tenham vivido em outro contexto, mas eles já viveram tudo que a gente viveu. Então, várias coisas na minha vida que eu já escutei minha mãe falando, e depois lá na frente eu falei assim, se eu tivesse feito como ela falou, eu teria evitado passar por um determinado caminho. Isso é muito importante também. E eu acho interessante assim, o relacionamento é difícil, eu sei que é difícil. Quem que aqui no começo falou assim, eu gosto de orar? Ninguém gosta de orar a princípio, né? A gente fala assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? Através dela, e depois de muito bater a cabeça, a gente vai aprendendo que através dela é que nós alcançamos todas as coisas em Deus, o conhecimento de quem é Deus. Só que no princípio a gente não gosta de orar. Porque a gente, sei lá, não sei se criou certas expectativas, que oração tem que ser assim, oração tem que ser assado, não sei. Mas eu sei que assim, a partir do momento que você se dedica, que você aprende, que você tem o seu momento de intimidade, porque oração assim, a palavra vai dizer para você ir lá no secreto, no seu quarto, fechar a porta e ficar com Deus. Lá não fala assim, olha, daí você vai ter que fazer um momento especial, você vai ter que vestir determinada roupa, você vai ter que estar de joelho, deitado, né? Mesmo porque tem diversos tipos de orações na Bíblia. Mas fala para você ter um momento em secreto com Deus, você e Deus. E eu percebo assim, depois de
algum tempo, né? Não estou tanto tempo assim na igreja, mas depois de algum tempo, através de oração e leitura da Bíblia, a gente vai identificando a voz de Deus nas coisas. Uma vez eu até na igreja brinquei que às vezes eu tô assistindo desenho com meu filho e Deus fala, aí eu pego e falo, foi Deus, isso daí é de Deus. Né? Já passaram por isso? Tem sempre um momento assim que a gente escuta alguma coisa e você fala assim, é Deus falando comigo. Então, permanecer na oração e a busca pela palavra. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, diz assim, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. E às vezes nós achamos que sabemos tudo, nós vivemos em uma era da informação, muita informação o tempo todo, a gente sabe de tudo, pensa que sabe tudo, quer dar resposta para tudo, quer dar opinião sobre tudo, e na verdade às vezes a gente não quer ouvir quem sabe mais do que a gente não quer ouvir quem já viveu aquilo que nós não vivemos ainda. Então essa palavra aqui deixa muito claro que quem pensa saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então, nós precisamos cada dia nos aprofundar no conhecimento de Deus. E a continuação diz ali assim, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, nós precisamos amar a Deus e ser conhecido dele e adquirir a sabedoria de vida que vem dele. Porque sabedoria é saber como viver no mundo. Porque existem muitas pessoas inteligentes, existem muitas pessoas com conhecimento, existem muitas pessoas que estudou muito, existem muitas pessoas que adquiriu esse conhecimento, leu muito sobre um assunto, mas a verdadeira sabedoria é saber viver a vida. Então, sabedoria é aquela que vem de Deus, que Deus nos ensina como a vida funciona, como a vida ela se desenvolve. E essa sabedoria nós só alcançamos em Deus. E em Deus como? Onde está Deus? Aí você pergunta, onde está Deus? Deus vai estar nos nossos relacionamentos de amor, relacionamentos de amizade. É aí que nós vemos o agir, o mover de Deus na nossa vida. Deus está nisso daqui, na comunhão. Deus está no conhecer um ao outro. Deus está no amar, no toque, no estar perto, no cuidar. E é ali, neste momento, é que nós aprendemos e adquirimos sabedoria para viver a vida. Porque a Nathalie passou por coisas que eu não passei. Eu passei por coisas que o Jair não passou. O Jair passou por coisas que você não passou. E você não precisa passar se você se relacionar com essas pessoas e adquirir a sabedoria que ele aprendeu, que ele adquiriu com aquilo que ele passou. Então você não precisa passar, você não precisa ter as mesmas escolhas. Repetir os mesmos erros. Repetir os mesmos erros, porque a vida é feita de escolhas. Então escolher às vezes é difícil, mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que nós venhamos fazer as escolhas certas, no momento certo, na hora certa. Como nós ouvimos a Nathalie falando aqui, nem sempre a gente vai ouvir Deus falando com a voz ali, meu filho, não vá por esse caminho, não escolha tal coisa, essa namoradinha bonitinha é cilada para sua vida, essa faculdade não é bem isso que Deus queria para você, não, nós não vamos ouvir, mas através do conhecimento, do relacionamento com Deus, com as pessoas de Deus, nós vamos saber como agir em determinada situação. Verdade. Então, pai, mãe, muitas vezes é o que dá os melhores conselhos para os filhos, mas porque a gente pensa que sabe alguma coisa, mas a Bíblia diz bem claro que quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria conhecer. Então nós precisamos ouvir eles, ouvir pai, ouvir mãe, ouvir pessoas com mais experiência do que nós. Jovem, adolescente, você precisa parar para ouvir e às vezes parar de ouvir quem você não deveria, como o Jair falou. Israel pediu ajuda do Egito. Não, precisava pedir ajuda de Deus. E é Deus que é a nossa ajuda, é Deus quem cuida de nós. Então, os nossos relacionamentos têm que estar baseados em Deus. A nossa vida toda tem que estar baseada na palavra e no relacionamento com o nosso Deus. É muito interessante, cara, porque
vamos dizer assim, o rei Ezequias, né, que era o rei da época, assim, é como se fosse um adolescente perdido. E talvez o pai dele fosse um bêbado, algo assim, não era uma referência boa. Então, os pensamentos dele eram daquela referência não boa, né? Então, a única ideia que ele tinha, como ele já não conhecia mais Deus, porque desde a geração passada não falava em Deus, não se acreditava em Deus, ele precisava de uma solução palpável, né? A única solução era o mundo, era o Egito. Da onde que a gente veio, que a gente foi cativeiro, né? A gente não, aliás, os judeus, né? Mas faz parte do nosso povo. Então, Isaías, falando com Deus, seria a boa voz, a esperança, trouxe o recado de Deus. Assim, ó, se arrependeis, venha o caminho certo. Deus vai prosperar vocês. Não vai faltar nada. Vai ter um castigo. Porque toda consequência há um castigo. Porque se você escolhe errado, mesmo que você adiante, Deus te abençoe e perdoe, a consequência ela vai vir, de qualquer forma. Tudo que você semear... Tudo que semear, você vai colher. Só que o impressionante, o inarrável, é a vontade de Deus de te esperar, de ter paciência, porque se tivesse uma natureza humana, ele acabava com tudo. É verdade. Não, esse povo aí não tem mais jeito. Eu já tiro eles de lá, eles querem voltarem para lá e deixa que votem. Mas não, Deus não pensa. Graças a Deus, Deus não pensa que nem a gente. É verdade. Mesmo porque a gente às vezes faz isso, né? A gente fala deles assim, porque Israel fazia isso, mas a gente vê nas pequenas atitudes que a gente anda no mesmo caminho. Verdade. Muito interessante. Deus é bom demais, cara. E tipo assim, você pega do 30 ao 40, tem tudo isso, cara. Se a gente se aprofundar mais, a gente tira muito mais coisa. Tem, mas muito rico. A gente põe tudo que tem na Bíblia na nossa vida, assim... Nossa, a gente não passa perrengue. É verdade. E sabe uma coisa interessante que veio agora? Que o André falou sobre as vozes, né? E nós estamos sujeitos a muitas vozes, escutamos muitas vozes, né? No mundo. Então, principalmente quando a gente não chega numa idade que a gente pensa, meu pai... meu pai não sabe nada, meu pai não viveu isso, porque meu pai é aquilo. A gente estava até assistindo um filme com a Caleb, né, falando da referência do filme, que falava disso, da adolescente que agora queria, meu pai não sabe nada, então agora eu vou com meu namorado e tal. E a gente está sempre exposto a essas vozes, só que a gente tem que determinar no nosso coração, nós estamos seguindo a Deus, e daí discernir, pedir em Deus, procurar através da palavra, procurar através dos conselhos, dos relacionamentos que nós falamos aqui. Será que essa voz está de acordo com a vontade de Deus? Porque assim, teve um rei, se eu não me engano foi o primeiro rei, depois de Salomão, né, filho dele, que daí o povo chegou nele e falou assim, olha, seu pai colocava uns trabalho muito forçado, nós estamos cansados e tal, e a gente queria negociar com você. E daí ele foi conversar com os sábios, e os sábios deram uma instrução para eles, as pessoas mais, os anciãos da época, anciões, ai meu Deus, e foi conversar com essas pessoas para obter, né, uma posição. E daí ele foi conversar com os amigos adolescentes dele, né, meus amiguinhos. E chegou lá e falou assim, não, o certo é você chegar neles e falar assim, olha, se meu pai fez isso com vocês, eu vou fazer o dobro. E ele agiu dessa forma e o reinado dele não durou muito. Para mostrar que você manda, você é para fazer assim. Porque senão, se você começar a ceder agora, esse povo não vai te respeitar. E ele começou a pôr um jugo muito pesado sobre o povo da sua época. E ele foi um péssimo rei e o seu reinado durou muito pouco. Durou bem pouquinho mesmo. Então, porque ouviu a voz errada. Se ele tivesse ouvido as pessoas mais experientes, ele tinha feito a coisa certa, do jeito certo. Mas ele ouviu a voz dos amiguinhos dele, da juventude, das pessoas que estavam interessados no que ele ia adquirir, porque ele era para aumentar os impostos. Então, Salomão foi um rei que cobrou muito imposto. Roboão vem e ouve o conselho dos seus amigos que diz assim, você precisa cobrar o dobro. Por quê? Roboão vai ficar mais rico e nós vamos desfrutar mais daquilo que Roboão tem. E se deram mal todos eles, porque o reinado de Roboão não foi adiante. Porque ele foi contra a vontade de Deus.
E é muito interessante, os amigos de Roboão estavam interessados que ele continuasse rico e ficasse cada vez mais rico para eles aproveitarem. Então, os anciãos queriam o bem, tanto do povo como de Roboão. Os amigos dele só estavam pensando neles. Então, pensamentos egoístas não vai te levar a lugar nenhum. Pessoas egoístas não vai te levar a lugar nenhum. Então, a gente precisa medir muito os interesses das pessoas que se aproximam de nós. Verdade. Qual é a intenção? E nós não sabemos muitas vezes qual é a intenção, mas nós precisamos pedir a Deus discernimento. Aprender a cada dia com a sabedoria de Deus. Amém? Amém. Mesmo Glória a porque Deus. essas amizades não duram muito tempo, né? Principalmente quando a gente chega aqui, ninguém é novinho, né? Não vou entregar a cidade, mas ninguém é novinho. Mas todos nós temos certeza que tem muito menos amigos do que tinha na adolescência. A gente fica mais seletivo, né? Quase tudo fica pra... Justamente por isso, né? Você vai exatamente. observando. E depois, tipo assim, na verdade, assim, o evangelho, na minha vida, assim, como questão pessoal, assim, foi um feixe de luz. Porque eu vivi nas trevas, pensamentos obscuros, costumes ruins, que não me levavam a lugar nenhum. Tipo assim, foi uma escala, não foi de um dia para noite, se converteu, tudo maravilha. Não, a tendência, se você tipo assim, não tiver fé, parece que está piorando. Porque daí muitos amigos te deixam, oportunidades te deixam, você deixa de se divertir, aparentemente. E coisas que você gostava, que faziam mal para você, mas você não tinha essa noção. Comecei a perder. Daí eu falei assim, o que me resta? Mas não, tipo assim, quando você começa a se envolver com o evangelho, com a igreja, e começa, tipo assim, até ser mais seletivo, né? E começar a dar valor para as pessoas que te tragam valor. Entende? Você começa a pegar, tipo assim, todos, sem exceções, dentro da igreja a gente somos problemáticos, porque a igreja foi feita para pessoas com problema, não foi feita para pessoas perfeitas, né? É verdade. Então, ali você vai encontrar várias pessoas. Mas, tipo assim, eu não vou na igreja porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, beltrano fez aquilo. Eu confesso, você já pensou em sair da igreja? Por alguma coisa? Por alguém? Sim. Porque a igreja não presta? Sim. Mas o que eu vou fazer com aquela pessoa que veio orar para mim quando a Marli estava doente? O que eu faço com o pastor Petri que me levou para Cascavel sem me cobrar nada quando eu quebrei o pé? O que eu faço com as pessoas que foram me visitar quando eu fiquei doente? O que eu faço com as pessoas que oraram quando eu precisei? O que eu faço com a amizade que eu fiz dentro da igreja? Os bons conselhos. Exatamente. A gente faz um peso muito grande com pequenas coisas irrelevantes. Que a gente podia passar por cima como se a gente fosse um trator. E quando a gente estava fora, aguentou muito mais. Exatamente. Coisas terríveis. Você sabe muito bem disso. Uhum. Mas a gente fazia de tudo para fazer parte de um grupo que não acrescentava em nada. Você foi adolescente. Uhum. Você também. Pessoal de jogo de bola, escola. Cara, que não acrescenta nada. Hoje, tipo assim, eu sou muito mais inteligente, muito mais feliz, muito mais centrado, equilibrado emocionalmente. Por causa da igreja, por causa do evangelho. Não por mérito meu, nem nada disso. A igreja, a comunhão com os irmãos, tipo assim, isso me acrescenta muito. Eu falo assim, é uma coisa pessoal minha, né? Eu não sei, cada um tem uma experiência, mas eu só tenho que agradecer cada vez mais. Muitas coisas, eu também. A gente vê o desenvolvimento, né? A Bíblia fala que a gente reconhece as pessoas pelos frutos. E fruto é uma coisa que com o tempo você vai, né? E eu também percebo, nossa, uma mudança assim. Porque através da igreja parece difícil. Que nem a gente falou, quando a gente estava no mundo, às vezes a gente era humilhado, o povo tirava sarro, mas a gente queria fazer questão de pertencer a um grupo, de estar ali com determinadas pessoas. E quando a gente vai para a igreja, por que isso muda, né? Ai, mas eu não posso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E às vezes a gente perde a chance de ser tratado. É claro que é um meio do inimigo, né? De nos afastar. Porque já vem com aquela, que nem o Jair falou, mas você não vai mais sair. Mas você não vai ter mais liberdade. Mas você não... Realmente, quem ainda se apega a esse tipo de argumento é porque realmente não conhece a igreja. Exatamente. Né? Porque isso definitivamente é o que menos faz falta quando você vai para a igreja. Então, não é festa, não é amizade. Eu até hoje em dia observo e falo assim, não acredito que eu já fiz
tal coisa, né? A gente sabe, Exatamente. ai, que gente boba. A gente é sem vergonha. Sim. Olha, a igreja me trouxe muita dignidade. Dignidade. Dignidade, demais. Tipo assim, pegar, deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Sossegado. Você não dorme por causa de outra situação, física, cansaço, sei lá. Mas consciência. Consciência. Ela te traz consciência. Consciência. Ela te traz pra luz. Cara, o Evangelho é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ainda que o mundo esteja em trevas, você está andando debaixo da luz de Jesus Cristo. Exatamente. E é importante nós nos apegarmos a esse Evangelho. Evangelho que não transforma a vida de um dia para a noite, como Jair disse, é um processo. Nós não somos santos, nós não somos as pessoas perfeitas, mas estamos buscando em Jesus, buscando em Deus a sabedoria de Deus para vivermos neste mundo como Ele quer que nós vivamos. Deus é bom. É isso que Ele espera de nós. Embora a gente não pertença, né? Porque João vai relatar no capítulo 17 a oração de Jesus por nós. Ele fala assim, Pai, eu oro por eles, não para que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Sim. Eles não são daqui, né? Nós não somos daqui. E isso é uma coisa interessante, quando a gente vai para a igreja, a gente vai aprender muito sobre a nossa identidade. Que também vai nos ajudar a ouvir melhor, buscar ouvir melhor a voz de Deus nas circunstâncias ao nosso redor, né? Nas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós sabermos quem nós somos. Porque quando nós vamos para a igreja, nós não estamos falando de templo reunido, é um conhecimento de Jesus, é um momento que nós temos com pessoas de Deus, não é só estar na igreja, é ser igreja. E ser igreja vai muito além, então é algo de você descobrir quem você é, de onde você veio e para onde você vai. E quando a gente descobre isso, a gente já tem um rumo, né? Uma nova identidade, né? A gente já tem assim, que até então a maioria das pessoas que você conversar, e você pode fazer esse teste na sua vida, as pessoas que não têm nenhum conhecimento assim, né? De religião, não estão ali pertencendo a isso, você fala assim, se você morrer hoje, o que vai acontecer com você? A maioria deles nunca nem pensou nisso. A maioria deles nem sabe, né? Se começar a pensar, eles vão ter uma vida totalmente desgraçada. Porque a gente vive pela graça. Tipo assim, a gente vive por mais percalço que você passa, você veja graça nas coisas, porque Deus alivia nosso fardo aqui. E você tem a projeção assim, quando eu sair dessa terra aqui, eu vou para um lugar melhor. A vida não acaba, ela continua melhor lá. Isso aqui é só um aperitivo. E o ateu? O ateu, vamos dizer, nem só o ateu, pessoas que acham que cristão, mas nunca foram. Tipo assim, que eles sabem assim que morreu, acabou. Alguns caras assim escrevem lá, uns filósofos da Galmide falam assim, que a vida é uma passagem, crescer, trabalhar, comer e morrer. Tentar emagrecer também. Acabou, é só isso. Essa parte é triste, né? Acabou, é só isso. Eu acho que o ateu, ele queria até acreditar. Ele não acredita. Pelo menos ele é real no que ele fala, né? Ele queria acreditar que Deus existe. Seria um show. Mais fácil, Seria mais fácil. Eles não acreditam. Mas bem que ele queria acreditar. Se bem que às vezes tem uns que lutam tanto contra que, na verdade, ele uma birra. Indiretamente prova que Deus existe. Não ateu, é o ator, né? Na verdade, a maior parte das pessoas que se intitulam ateus são pessoas que se decepcionaram com Deus. Exatamente. Porque tentou apanhar Deus dentro da sua caixa e Deus não coube dentro da sua caixa. E Deus é soberano, Deus ele é superior, Deus ele é... Na verdade, não cabe dentro da nossa caixinha. Vamos colocar Deus dentro dessa caixinha e ele tem que agir assim e ele tem que ser assim. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. É ele quem manda, é ele que domina, ele faz as coisas do jeito dele e nós temos que nos submeter à vontade dele. Nem sempre e se nós não nos submetermos à vontade dele, nós vamos viver lascado no mundo. E daí temos o final ainda que lasca com o resto. Exatamente. Às vezes até ateu porque ouviu um conselho de alguém errado. E põe a culpa em Deus. Né? Tudo, né? A culpa é sempre de Deus. Exatamente. É que nem aquela questão assim, por que existe maldade do mundo? Isso também é uma coisa já tão, né? Sim. Tão clichê, né? Porque assim, nós plantamos tudo. A maioria das coisas que nós vivemos são coisas que nós estamos colhendo.
Então, tem gente que... Eu vi um cara de uma banda famosa de rock que eu escutava na adolescência, que a mãe dele morreu com 86 anos e ele se voltou com Deus. Então, tipo, a única coisa que a gente sabe na vida é que a gente vai morrer. Exatamente. A gente não sabe como, a gente não sabe a hora, né? O pastor Cláudio Duarte fala que a gente está numa fila invisível para a morte. Qualquer momento chama a nossa senha e lascou, que nem diz André. Então, não adianta a gente querer se decepcionar, jogar uma culpa em Deus de alguma coisa que... Ah, porque meu filho foi atropelado por uma pessoa que bebeu. Deus não levou ninguém a beber para que aquele acidente aconteça. Nós precisamos ter esse discernimento na vida. É claro que eu acredito que todas as coisas estão sob o controle de Deus, mas eu creio que Deus nos deu uma autonomia para escolher a nossa vida. Então é muito mais fácil quando a gente joga a culpa para Deus, né? E é simples de explicar essa situação. A gente vive num mundo caído. Mundo caído. O mundo antigamente era o paraíso. Adão e Eva errou. Caíram e caíram com o mundo. Então se a gente vive no mundo caído, a gente faz parte desse mundo. A gente está à mercê da morte, como a Bíblia fala, mas à mercê também da diversidade, da graça também. A gente tem essa capa. Mas, tipo assim, tanto o bom quanto o ruim vai tropicar porque a gente faz parte desse mundo. A gente vai cair, o sol nasce para todos, ninguém está livre de nada. Se Deus quiser livrar você, especialmente daquilo, ele pode curar uma unha encravada. Se ele quiser, ele cura. Mas quando a gente fala que Deus cura, não é só essa carne. Essa carne é passageira. Quando a gente dá ênfase, é a cura da alma. Que te faz você viver melhor aqui e vai te levar para um caminho melhor. É a cura que a gente fala, é a cura que a gente busca. É a transformação, né? Porque assim, ó, Lázaro foi curado, mas não tá andando aí até hoje. Morreu depois, de novo. Sim. Foi um grande milagre. Assim como nós passamos por curas na vida. A gente tem que buscar entender o propósito de tudo isso. Verdade. Mas acima de todas as coisas, fé é saber que independente do que eu passo na vida, Deus tem razão. Jó. Né? Que é a frase do momento agora, Deus tem razão. Deus está acima de todas as coisas e Ele sabe o que Ele faz. Glória a Deus. Então, aquela palavra que nós lemos lá no início fala assim, quer você vá para a direita ou quer você vá para a esquerda, você vai ouvir uma voz que vai te trazer para o caminho, que vai te... Então, não são assim... Fala direita. Ou não é assim... Ai, será que se eu escolher psicologia ao invés de medicina, será que Deus vai aprovar isso? A gente tem, eu tive esse pensamento por muitos anos assim, será que aquilo? Eu acredito que quando você está num momento de comunhão com Deus, você tem comunhão com pessoas de Deus que te levam, que te aproximam de Deus, chegam os momentos que as escolhas se tornam naturais na vida. As coisas que você vive se tornam naturais. Aí vai chegar um momento de, né, que você não vai precisar vir, ai Senhor, me envia alguém para revelar, será que eu namoro tal pessoa, será que eu não namoro tal pessoa? É um negócio que você vai observar, não, tal pessoa não quer nada com Deus, tal pessoa fala mal, xinga a mãe. Bate na mãe, briga com a mãe e vai tratar você como? Não espere grande coisa. Não então, arruma o quarto, vai lá na casa de uma moça que não arruma o quarto, como é que vai ser tua casa se você casar com ela? Foge que é laço, amigão. Só não tem o que fazer. Só no telhado. Eu mando descer, ele fala assim, você nunca errou na sua vida? É verídico essa história. A pessoa que tá ouvindo, ela sabe de que eu tô falando. A mensagem fica aí. É engraçado. Tipo assim, engraçado não, assim, tem uma história assim, que Cláudio Duarte fala, né? Que um colega dele falando assim, cara, tem uma faculdade em Minas Gerais, outra no Rio de Janeiro e tal, agora eu não sei o que eu faço e tal. E como é que você fala com Deus? Eu oro e falo com Deus e como é que ele te responde? Sei lá, vai na Bíblia depois, né? E a Bíblia, ele abriu, ele fez, né? E foi lá, né? Reabriu a Bíblia. Daí passou um tempo, ele disse assim, e aí, amigão, como que tá? Cara, eu tô super bem. Escolhi a faculdade do Rio de Janeiro e Deus que me falou. Como? Eu abri a Bíblia lá e tava lá. Vai no rio e se lave. É o rio. Pastor Lucim Barreto conta uma história assim também, que eles iam mudar de cidade e em Minas mesmo, e tinham algumas cidades, eles não sabiam qual, e eles estavam estudando a Bíblia junto, e Deus falou para eles ir para um lugar de Campo Largo e tal. Aí eles falaram assim, tal cidade não é, então só pode ser outra, e mudaram para lá. Né? É uma forma, mas estudar a Bíblia é sempre importante, né? Talvez a gente não vai receber assim, né? Vai para o rio. Mas... E outro dia, né? Igual o James, né? Teve aquele problema com a máquina que foi importada, ninguém resolvia, aquela máquina cara e ela tinha que achar, né, alguém para jogar a culpa. E Deus falou com ele no sonho.
Também. Ministério de Deus, cara. E ele foi lá, não era um técnico nem nada, e descobriu o problema. Então, se não é Deus na causa, se não é Deus aí, o que é? Quando a gente acha que não tem mais saída, Exatamente. sempre vai ter uma voz. Sempre vai ter um direcionamento de Deus. Né? Não viva sem Deus no mundo. Não. Deus tem razão. Hashtag, né? Deus tem razão. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Para Deus. Nós vamos orar para que Deus nos dê o direcionamento todos os dias, né? Nós estamos aí num momento tão complicado. Verdade. Que nós nunca vivemos. Eu já falei isso aqui acho que umas 300 vezes. Que a gente nunca viveu. Então, você pegar aí seu pai, seu bisavô, perguntar para ele se ele já passou por uma quarentena assim. Verdade. Não, é inédito. Como diz os filmes, é sem precedentes. Mas, e nós não sabemos como que vai ser depois disso. Nenhum de nós tem noção, né? Como vai ser. Para isso, nós precisamos de direcionamento de Deus. Então, nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você orasse aí no seu lar também, para que o Senhor nos dê o direcionamento certo. Para que, independente do que aconteça pós-quarentena, nós estejamos no caminho dele sempre. Amém? Amém. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada pela vida do Jair e da Marli, que nos receberam aqui nesse lar, pela vida do meu esposo, por esse momento gostoso que nós tivemos de falar da tua palavra. Pai, nós sabemos por experiência que o Senhor é um Deus que nunca nos abandona, que sempre tem falado aos nossos corações, que sempre tem nos dado direcionamento quando nós precisamos. E nós cremos, Senhor Jesus, e clamamos para que da forma como o Senhor tem se demonstrado nas nossas vidas, o Senhor se manifesta na vida desse jovem, dessa jovem que está escutando essa palavra nesse momento. Ajuda a aprender a discernir a sua palavra e a sua voz no meio de tantas vozes nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor.